Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje estamos aqui justamente para fazer um vídeo que na minha visão é muito especial, um vídeo para mim que na minha visão é muito diferente, um vídeo que para mim na minha visão é com certeza um vídeo único de poder gravar aqui para vocês. Sinceramente, até acho que no futuro talvez haverá um outro vídeo, um vídeo onde eu vou poder mostrar mais um pouco da tática de Marcelo Bielsa, com frames de jogos e tudo mais. Infelizmente, como eu estou em aula na faculdade, estou conseguindo pegar todos os jogos aí para fazer essa análise tática perfeitamente bem feita. Então vou mostrar algumas ideias táticas do Marcelo Bielsa nesse vídeo. Mostrarei a trajetória dele, como ele vê a base, o estilo de jogo dele, a questão do pivote, né, que ele usa bastante. Então, trazer vários pontos e porque muitos esperam às vezes ele no Santos, por exemplo, tá? Pra quem não sabe, esse é o nosso quadro onde falamos de técnicos gringos em destaque. Mas usar esse título para Marcelo Bielsa é quase um rebaixamento. Afinal, Marcelo Bielsa não é um técnico gringo em destaque. Marcelo Bielsa é um técnico gringo que já está pronto, apto e muito bom para treinar qualquer time do Brasil. Bom, para quem não sabe o quanto que eu gosto do Marcelo Bielsa, o quanto que eu admiro ele pelo trabalho dele, vou lhe mostrar agora. Tem um dos livros do Marcelo Bielsa, escrito pelo Tim Rich, se chama A Vida de Marcelo Bielsa, um livro maravilhoso, cara, que vai contar vários pontos da história, da trajetória do Marcelo Bielsa, é uma coisa bem incrível, de verdade, e, cara, mostra a loucura do Marcelo Bielsa, sabe? Cara, é um livro muito bom, eu recomendo vocês comprarem, inclusive, é da editora Grande Área, e dito isso, vamos começar então o nosso vídeo de hoje. Hoje eu vou começar numa ordem inversa, geralmente eu conto do treinador e depois exponho opiniões. Hoje eu vou começar diferente. Eu pedi a opinião do Felipe Noronha, do canal Ouvinte Santos, e do Isnar Abrão, que está sempre aqui presente. Perguntei por que eles acham que o Bielsa daria certo. Pedi para eles serem sucintos, né? Afinal o vídeo vai ser longo. O Noronha já falou que acha que daria certo. Como foi em 2019, ele imagina que o Bielsa vai perder jogos. Ele acha que o Bielsa vai perder, vai tomar goleada aí de como o Sampaoli tomou do Ituano. Mas que um técnico de uma trajetória e de uma categoria tão grande e de tão bom conteúdo, que em pouquíssimo tempo essas derrotas seriam esquecidas, ele seria lembrado pelo grande trabalho que faria no Santos. Já o Isnar fala de um ponto muito bom. Isnar fala, se fosse para escolher um motivo, eu falaria que o Marcelo Bielsa viria para resgatar a paixão do santista pelo futebol corajoso, pela base e pela história do clube. Achei boas respostas, então já coloquei aqui no nosso começo de vídeo. E vamos contar mais sobre Marcelo Bielsa. Você vai lembrar esse tipo de vídeo aí que é para São Paulino, palmeirense, corintiano, flamenguista, quem seja assistir, tá? Porque é um vídeo que a gente vai falar sobre o técnico e não sobre o time do Santos. Então quem estiver aqui assistindo, fique convidado. É claro, a gente vai dar um engajamento pro time do Santos. Bom, muitos comentários me pediram para fazer esse vídeo, por isso que eu estou fazendo ele. Mas eu fiquei esperando um momento, uma notícia para soltar esse vídeo. E a notícia que me fez soltar ele foi o seguinte: Santos sonha com a contratação de Marcelo Bielsa para 2023. Notícia do Lucas Mussetti, dia 23/9. O sonho da contratação do Marcelo Bielsa para 2023. O presidente Venezuela sabe da dificuldade, mas fala diretamente com o técnico argentino e está disposto a acertar várias condições impostas por ele. Para não iludir o torcedor, o Peixe evita falar publicamente, mas nos bastidores admite a tentativa. Rafael Bielsa, irmão do treinador e embaixador da Argentina no Chile, confirmou ao UOL que o Santos está negociando. Bielsa não tem empresário, cuida do próprio futuro. Em um primeiro momento, ele não descartou a possibilidade de assumir o Santos na próxima temporada e pediu várias informações a Rueda. O presidente tenta seduzir o profissional de 67 anos com a projeção de maior investimento em liberação de reforços e liberdade para ele cuidar de todo o departamento de futebol com sua comissão técnica. Como Bielsa pediu tempo para avaliar a possibilidade, o Santos ainda não tratou de valores de salário. É louco ter o aval para um próximo passo das negociações. O Peixe apresentará propostas e está disposto a pagar bem mais do que já pagou em toda a gestão entre a Rueda. O sonho de contratar Marcelo Bielsa é uma unanimidade da diretoria. Fala o Santos atrasar a busca por um novo diretor. O Peixe não deve contratar um dirigente até saber a possibilidade de Bielsa real. Enquanto isso, o interino Orlando Ribeiro ficaria mais tempo aqui no Santos, tá? Ele vai falar bastante que ele foi demitido do Leeds após a quarta temporada, também recebeu sondagens recentes, teve perto de assumir o Atlético de Bilbao na Espanha. No Santos, o argentino só quer trabalhar em 2023, que é acompanhar com calma a Copa do Mundo. Em 2013, o Santos teve perto de contratar o Bielsa. A época o argentino, ele tinha deixado o Atlético de Madrid, de Bilbao, que ele foi maravilhoso, tá? Se entusiasmou com a possibilidade de assumir o Peixe. Depois de várias reuniões, o Santos infelizmente foi para outro e ele acabou indo para o Olympique de Marseille.
Também está em stand-by o Maurício Pellegrino do Vélez Sarsfield, que colocaram em stand-by basicamente aí por conta de valores e tudo mais, tá? Também tá falando aqui que o Rueda estão animadas, né, com a possibilidade do Bielsa, mas pedem para o presidente estipular um limite para essa negociação. Então não querem que ela se alaste por muito tempo, tá? Esses são os pontos que vinculam Bielsa hoje ao Santos. Mas quem é Marcelo Bielsa? Por que ele é tão... uau, né? Vamos lá. Marcelo Bielsa é um treinador de hoje de 67 anos, entretanto muito longe de parecer ou estar ultrapassado. Bielsa já treinou times no 4-1-4-1, segundo o pessoal, mas na verdade ele monta um famoso 3-3-1-3 ou 3-1-3-3. Seriam as posições mais utilizadas pelo Marcelo Bielsa. Na carreira, tem 237 vitórias, 226 vitórias, 102 empates e 154 derrotas. Quanto que isso dá de aproveitamento, Rex? Como eu sempre faço, eu gosto de calcular na hora com vocês. Então 236 vezes 3 mais 102, né? Mais 102, ele conquistou na carreira 810 pontos. 492 vezes 3, ele poderia ter conseguido 1476. Ou seja, ele conseguiu 810 dividido por 1476. Ele tem um aproveitamento na carreira de 55%, considerando que é uma carreira muito longa desde 1922. Mas qual foi o percentual de ganho no seu último trabalho, no Leeds, né? Foi um trabalho que mais durou 4 temporadas. Bom, nas 4 temporadas que ele teve no Leeds, basicamente ele conquistou no total 273 pontos. Rex, o quanto que isso vale? Bom, 273 pontos. Se você pegar os clientes que ele podia ter ganho, ele conseguiu um percentual de 54% de aproveitamento. A questão é, 54% de aproveitamento nem parece tanto, se você não considerar que o Leeds era um time que não subia para a primeira divisão há 20 anos. O Bielsa chegou em um time que não subia para a primeira divisão por 20 anos, conseguiu subir e ter um percentual de 54% de aproveitamento na sua passagem por lá. Sim, isso é fantástico. Mas a carreira do Bielsa vai por vários outros lugares. E uma coisa que eu quero mostrar bastante são títulos. Ele tem pouquíssimos. Ele tem o título do Leeds na Championship. E no Clausura na Argentina ele tem com o New The Boys em 92 e com o Vélez em 98. Somente. São poucos títulos. Mas por que o time é tão gigante? Bom, pra gente entender como que o Bielsa é tão gigante, a gente tem que estudar um pouco a história do Bielsa. Primeiro, eu queria entender por que Bielsa se chama louco. E pra isso eu pego esse texto do Tyler Starhaga, de 26 de 2 de 2017, que ele fala que do nome dele. Há um quarto de século, o New England Boys, comandado por Marcelo Bielsa, estreou na Libertadores, na América, contra o São Lourenço. O jogo foi em Rosário, no Santa Placa, terminou no placar imprensado. Os New England Boys de Bielsa perdeu de 6-0 do São Lourenço. Bielsa, com 36 anos, foi considerado o culpado pela goleada. Cerca de 20 torcedores foram à casa do treinador em plena madrugada para protestar. E aí, simplesmente com raiva de torcedores, ele começou, chamado por Bielsa, o próprio Marcelo apareceu com um semblante desafiador, aéreo, que hoje todos nós conhecemos, com uma granada na mão. Sim, ameaçado, andando lentamente em direção aos torcedores, Bielsa encarou como se não fossem nada. E ele tira o pino e falou assim: se não forem embora agora mesmo, eu tiro o pino e jogo em vocês. A loucura brilhava em seus olhos. Ninguém conseguia olhar para Bielsa, só para a granada. Imagina que eles nos encarassem como escopeta, mas não com uma granada. Depois, Bielsa virou louco. Então sim, Bielsa é um cara que tem um temperamento muito complicado. É um cara que simplesmente era meio maluco da cabeça. E por isso foi chamado de louco. O episódio da granada chama ele de louco. Mas, bom, pra quem não sabia do episódio da granada, talvez não saiba também da grande história que ele tem no New England Boys. E é isso que eu vou mostrar agora pra vocês. Porque o New foi o primeiro time que Bielsa treinou. Pra quem não sabe, o New England Boys, ele tem basicamente uma história maravilhosa com o Bielsa. E eu começo contando ela falando do estádio Marcelo Bielsa. Sim, estreado em 9 de julho de 1902, publicado em El Parque da Independência, coração da cidade de Rosário. Desde então, 100 anos corridos, o New definitivamente está instalado no Parque da Independência. Aqueles que não começaram, tudo mais, beleza. Em 26 de maio de 1929, teve uma tribuna, beleza, e aqui que é um parque importante. Na década de 90, com a construção de novas tribunas,
se aumentou a capacidade do estádio para 40 mil e foi adaptado o nome de Colosso do Parque. Desde a recuperação da democracia, em dezembro de 2008, o estádio continuamente está em processo de melhorias. Às finais de 2009, com um voto massivo, o nome formalmente do estádio virou Marcelo Alberto Bielsa. E a história plateia a viseira geral da Tata Martino, ambos representam a identidade recuperada da instituição e fazem ele orgulhoso. Esse cenário, o estádio Marcelo Alberto Bielsa, está no centro da cidade. Então, basicamente, sim, vocês estão com dúvida, Marcelo Alberto Bielsa é o nosso querido Bielsa. Então, o estádio, só pra vocês verem a grandiosidade do Bielsa pro New and the Boys, o estádio do New and the Boys se chama Marcelo Bielsa. Bom, mas o que ele fez pra isso? Vamos começar a contar. Em 1990, o New and the Boys vinha de uma época proveitosa. Porém, havia um inevitável processo de recuperação, de renovação, esperando para ser colocado em ação. Sob as bênçãos do Grifa, Marcelo Bielsa venceu a concorrência de Renato Merto, com passagem pelo River, e de Humberto Zancarelli, na época no União Santa Fé. Aos 34 anos foi promovido ao comando do time principal. Seu grande triunfo era reconhecer melhor do que as palmas de suas mãos os jovens talentos do clube. Sim, é o momento da base. Na metade final da década de 1980, o New and the Boys havia sido vice-campeão argentino 2 vezes, sob a batuta de Jorge Solari, uma delas sendo superada pelo rival Rosário Central. Por isso, depois de fazer muito sucesso no Argentino Júnior, conquistando a Copa Libertadores da América, José Ildica assumiu o time em 87. Entretanto, os leprosos conquistaram o campeonato argentino, chegando ainda à decisão da Libertadores de 88, perdida para o Nacional, mas esse período passou. Jogadores como Censari, Balbo, Basualdo, Terrier e Vitor Ramos, maior artilheiro da história do clube, haviam deixado o Colosso do Parque. E não havia margem para grandes investimentos. Olha como que lembra um pouco uma história, né? Até mesmo reservas, como Batistuta, na altura, saíram. Alguns jovens, já integrados profissionais, somados a outros ascendentes, e aos poucos atletas mais veteranos que seguiam no time, o goleiro Norberto Scopori, o ídolo Geraldo Martino e o volante Juan Manuel Lopo, formaram a base da equipe, que buscou Julio Zamoro no River Plate. Embora já tivesse no time garotos como Julian Saldanha, Eduardo Berizzo, Pochettino, Ruffini, Fernando Gamboa presenciaram e reassinaram os seus papéis. E aí, agora vamos começar, né? Isso, a que Bielsa fez sua menção, foram as inovações implementadas por ele. Uma coisa era lidar com garotos de base, outra completamente distinta era o relacionamento com atletas estabelecidos. Então ele vai falar bastante aqui como que ele vai ter uma variância tática, tá? E, bom, pra quem não entendeu, trabalhos conceituais, basilares, como tudo mais, para ele o futebol se revela um jogo cujo grande desafio é não conceder muitos espaços, ocupando bem e mantendo o ritmo do time compactado. Assim, no dia 9 de agosto de 1990, aconteceu sua estreia no comando do New and the Boys. Uma vitória de 1-0 sobre o Platense, pelo Apertura. E, bom, vai acontecer várias coisas, vou pegar mais pro final, né? Naquele ano, o campeão argentino sairia da disputa entre os vencedores da Apertura e do Clausura. Na rodada final da primeira metade, o New and the Boys ficaria com a glória sobre o São Lourenço. Na falta desse estado, teria que torcer para o River Plate perder para o Vélez. A Lepe empatou, mas o Forte venceu. Bielsa, que não conseguiu esperar o fim do jogo do River, no estádio, correndo para a rua e saiu em sua primeira decisão. Diante disso, voltou ao recinto brandando. New and the Boys, caralho. E, bom, basicamente aqui vai contar a grandiosidade. Eu não vou ficar falando tudo, tá? Porque aqui vai falar da temporada de 91-92, que o New ficou ainda mais desgastado, tá? E vai falar, por exemplo, como que o New teve alguns problemas, teve algumas dificuldades, mas como que o New cresceu, gente. E como que o New, com o Bielsa, conseguiu chegar, digamos assim, nos maiores patamares que houveram praticamente na sua história. Conseguiu reacender o New and the Boys com pouco investimento, com jovens da base e com jovens talentos. Isso fez Marcelo Bielsa virar praticamente um ídolo do New and the Boys. Tão ídolo que o estádio se chama Marcelo Alberto Bielsa. Essa é a primeira passagem dele. Primeiro trabalho do Bielsa. E aí, bom, eu quero trazer a parte dele do México, porque o Marcelo Bielsa também foi pro México, pra quem não sabe. E, bom, dá pra falar aqui do México é a seguinte coisa. Se completam 24 anos desde a última partida de Marcelo Bielsa no México. Se trata de um 2-1 da América, que dirigia antes o Cruz Azul. Os autores do gol foi Rangel e Guernos. E muito se fala disso porque foi uma despedida maravilhosa. O Bielsa foi considerado gigantesco no México. Tão gigantesco que a gente pode procurar até hoje notícias como: em México iriam com todo por Marcelo Bielsa.
e fala como que todos os times do México estão malucos para ter o Bielsa. Eles literalmente querem o Bielsa. Parece que desde que teve o acordo e tudo mais, o Chivas está seguro de conseguir descartar o Cadeira, beleza. Adelanto, la búsqueda dos entrenadores está todo de Guadalajara, pois querem ter opções que não trabalham. Vamos por uma bomba, assim como Les. Então, todos estão procurando pelo nome do Bielsa hoje, gente. Aqui, ó, atenção, já vamos, se verem, o torneio de loucura vai estar muito louco el rebanho. Então, basicamente, o que acontece? Os times do México que estavam perdendo os treinadores estavam procurando pelo Marcelo Bielsa. Eles queriam o Bielsa. Isso foi tão notícia no México, né, que o Bielsa poderia chegar por lá, agora, os leads, que fala que o México e a falta de hambre de ganhar e protagonismo, de André Fassi. E fala, esse texto basicamente vai contar como que falta aos times mexicanos, seleção mexicana, tudo, ter protagonismo. E se fala bastante aqui, ó, Marcelo Bielsa para a seleção do México. E falam de como que ele poderia dar esse fôlego, essa força para a seleção mexicana, para ela novamente buscar o protagonismo, buscar ser grande novamente. O nome do Marcelo Bielsa é considerado tão gigante, porque todos sabem da grandeza que vem com Marcelo Bielsa. E todos cogitam o nome de Marcelo Bielsa por saberem o quanto que ele pode ser maravilhoso como técnico, como treinador, como gestor, como tudo. Bielsa saiu do México faz 24 anos. E até hoje no México lembram do nome de Marcelo Bielsa. Mas Marcelo Bielsa depois foi para a Argentina. E ele chegou como técnico. É praticamente impossível falar da revolução do futebol e não lembrar de Marcelo Bielsa. Jovem, aos 25 anos, começou a sua trajetória como comissão técnica do New The Boys. E depois, né, ele vai chegar ali aos 30 e poucos. E, bom, basicamente o Bielsa, ele chega. A princípio, o elenco carregava consigo o título da terceira via. Muito porque consideravam ele como uma alternativa para considerado César Menotti e Carlos Bilardo. O primeiro campeão mundial com a Argentina, no ano de 78, e adepto ao futebol, vistoso, que valoriza a posse de bola. Segundo treinador, que venceu a Copa do Mundo de 86, utilizando um estilo mais pragmático e reativo. No entanto, ambos os inimigos imortais um do outro chegaram até a trocar farpas na imprensa. O debate sobre quem teria sido mais importante para a seleção pendura até os dias atuais. Fato é que isso evidencia ainda mais a importância de Bielsa. Afinal, ele criou uma opção completamente diferente daqueles apresentados. Na sua estreia sobre o Biceste, em 3 de fevereiro de 99, em um amistoso que terminou 2-0 diante da Venezuela. Começava ali uma jornada que durou anos. E, bom, vai falar basicamente aqui do desempenho dele na Copa do Mundo de 92. Fala como que ele montou um 3-3-2-2, né, por conta que ele já tinha Crespo e Batistuta, então ali. E o treinador foi muito questionado sobre a escalação desses dois centroavantes, né. Na época, as críticas davam sobre o time ganhar força no meio, mas perdeu muita profundidade e amplitude nas jogadas do ataque. Dessa forma, a expectativa criada sobre as eliminatórias desapareceram durante a disputa do Mundial. A equipe foi eliminada ainda na primeira fase. Ao todo, o time conseguiu apenas uma vitória contra a Nigéria. E após o fraco, muitos imaginavam que o Bielsa iria sair. Mas acontece o seguinte, sendo assim, fazer uma bela campanha com toda a competição, chegou à final novamente contra o Brasil, agora de Carlos Alberto Parreira, e desempenhou um grande jogo. Contudo, o famoso gol de Adriano, nos acréscimos, tirou o Bielsa de seu elenco, e na disputa dos pênaltis, os hermanos ficaram com o vice-campeonato. Então sim, o que aconteceu basicamente na Copa América, em 2004, foi basicamente isso, né? Que o Bielsa, ele novamente sobe, chega a uma disputa final com o Brasil, e o gol do Adriano tira ele dessa seleção. Todavia, o Marcelo continua à frente da comando técnico, só que agora para os Jogos Olímpicos. E ele manteve o seu clássico 3-3-1-2-3, utilizando D'Alessandro, Mauro Rosales, Delgado e Carlitos Tevez, que já despontavam como uma grande estrela do Boca. Também tinha Mascherano protegendo a zaga, Lúcio e Kiki Gonzalez nas alas. Mais atrás, Ayala, Colossini e Heinz formavam o trio de zagueiros. Com uma campanha inesquecível, o time não conquistou somente a medalha de ouro, mas foram 6 vitórias em 6 jogos. 17 gols em 6 jogos, que dá mais ou menos 3 gols por jogo. E nenhum gol sofrido! A quebra do jejum de mais de 52 anos sem medalhas douradas foi a despedida de Marcelo Bielsa da seleção argentina. Então sim, Bielsa foi um cara que foi para a seleção argentina, teve problemas inclusive na seleção argentina, quando ele tentou montar uma seleção com 2 centroavantes, usando o Crespo e Batistuta, porque não eram os talentos da seleção, perdeu profundidade, acabou perdendo ali a seleção, perdendo uma Copa do Mundo, mas ele recupera-se novamente. Vale lembrar que ele fez uma das melhores eliminatórias da história, na verdade ele fez a maior eliminatória da história da América do Sul, agora superada, se não me engano, pelo Tite, se não me engano, não lembro se foi pelo Tite de fato ou não, mas tava pau a pau ali.
E o Marcelo Bielsa tinha feito a maior com a Argentina. Mas na Copa do Mundo ele acaba errando, né? Acaba perdendo e sendo eliminado na fase de grupo. Mas depois na Copa América simplesmente o cara é um monstro. Chega de novo numa final com o Brasil, onde acaba perdendo ali em 2004. Mas novamente faz um grande campeonato à frente da Argentina. Posteriormente vai para Olimpíadas, onde ganha as Olimpíadas com a seleção argentina de um jeito simplesmente inquestionável e maravilhoso. Bom, já vou fazer algumas recomendações, tá? Depois de vídeo. Um deles é da Arquibancada Mac, que vai falar o gênio Marcelo Bielsa e suas táticas, esquematizando o capítulo 9. Tem um vídeo também do Future, do Marcelo Bielsa, que eu acho que vale a pena mesmo, que eu acho que ele é um pouco mais simples. E tem um bem bom do canal Categoria, é um vídeo bem interessante também sobre o Marcelo Bielsa, para falar sobre tática, tá? Mas vale lembrar, não acabamos ainda a parte histórica do Bielsa. E eu começo falando aqui do Brasil e Chile 4-2, final ali da Copa América, tá? Classificatória, da Sudáfrica, que competição, fecha 16, em Salvador, acabou 2-1, 4-2 depois, mas mostra como que o Chile com Marcelo Bielsa chegava ali em disputas contra o Brasil e tudo mais. E, bom, sobre a trajetória do Marcelo Bielsa no Chile, eu posso falar do seguinte: o começo da revolução de Marcelo Bielsa. Foi anunciado como novo treinador da seleção chilena dia 10 de agosto de 2007, com o encontro Marcelo Bielsa. Se cumprem 13 anos daquele sucesso. A essa altura, a gerência desejada mostrava, né, a forma de jogo e o legado de futebol de qualidade. Para a maioria dos seguidores da Roja, que é o nome dado à seleção chilena, o modelo tático mal, regular, bem forte a cada partida, sempre foi a mesma. Ataque contínuo, ação permanente no campo rival, jogos pelas pontas, pressão intensa e imediata e ritmo de jogo elevado. Bielsa, conduz do Chile, quase por 3 anos e meio. E uma outra referência que tem, né, também, da geração foi o capital humano, né, que foi como que ele reconhecia o pessoal humano, que posteriormente foi feito por Jorge Sampaoli e Pizzi, né, que basicamente seus compartimentos táticos ligaram ao cuspe da Copa América 2015 e 2016, em Santiago, nos Estados Unidos. Então, basicamente o que está sendo falado aqui é o seguinte: o Marcelo Bielsa, a revolução que fez a Copa América vir pro Chile, do ti, lê, começou em 2010, né, perdão, agora me fugiu o ano que o Bielsa chega lá, em 2007, com o Marcelo Bielsa. Então, esse trabalho que desemboca no Sampaoli, que chega ao título do Chile com o Sampaoli, começa lá atrás com o Marcelo Bielsa, tá? Vocês entenderem a grandiosidade do cara. Com a importância do Bielsa, se fala muito de como que ele conseguiu fazer um ataque mais dosificado, circulação da bola, vai falar da pressão mais alta na cancha, vai falar de muita coisa. Cara, esse texto é muito bom, tá? Não vou ler ele inteiro, obviamente, mas é um texto muito legal para vocês lerem também. Além disso, agora a gente vai para um próximo trabalho do Bielsa após a seleção do Chile, que é no Athletic Bilbao, na Espanha. É gigante esse trabalho dele na Espanha também. Como foi a passagem de Bielsa ao Atlético que tem para que passa a Vuelva? De onde passa Bielsa de Roma Huella, né? Não sei se 2022 estava a lembrar, do Mauro Mariani. E o Atlético Bilbao pisou foi muito profunda. O treinador argentino, que na temporada passada estava no Leeds e sem clube no momento, pode regressar à instituição. Vai lembrar, né? O Leeds estava atrás dele. O Rosarino, né? Ele é da Rosário Central, lá na Argentina. Próximo aos 67 anos, dirigiu o Atlético em 2011, 2012, 2013. Na primeira delas, alcançou as finais da Europa League e da Copa do Rei, onde perdeu para o Atlético de Madrid e para o Barcelona. O homem, em 718 dias, conseguiu 43 vitórias, 31 empates e 39 derrotas. Então, basicamente, o Bielsa, no Atlético, chegou na final da Eurocopa e da Copa do Rei com o Athletic Bilbao. Muito fraquinho, tá, gente? Que tem lembrado a Bielsa do Atlético. E fala aqui, né, que a opção do candidato seria Iñaki Zabaleta, né, que é vitorioso também. Mas que através de um vídeo o Bielsa assegurou que já tinha visto 45 partidas do Atlético e tudo mais. Então assim, mostra como que ele, né, tem outras propostas pro cara também. Mas como que foi importante a passagem dele para o Atlético Bilbao. E o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, gente. O Bielsa passou pelo New Old Boys, onde ele tem um estádio com o nome dele. Seleção argentina, foi pro México há 24 anos, onde até hoje esperam a volta do Bielsa. Seleção argentina, onde até hoje quando alguém cai, perguntam o nome do Bielsa. Depois ele foi pro Chile, né, se não estou esquecendo algum time,
onde também ele começou essa revolução que desembocou na melhor fase da história do Chile. Atlético de Bilbao, onde até hoje ele ficou de empregado no Leeds e estão perguntando o nome de Bielsa, onde ele passou e deixou saudade. Marcelo Bielsa no Olympiacos, essa é uma história da França, né? Texto escrito em Buenos Aires, e fala como que o Bielsa chegou e simplesmente começou a mudar o esquema do Bielsa. Entretanto, depois de um tempo, fala que o Bielsa questionava muito por falta de reforços. E basicamente o que aconteceu lá? Ele fez uma revolução no futebol do Olympique Marseille. E depois questionou reforços. Precisava de reforços para o time melhorar e poder chegar em pontos maiores. Então basicamente lembra um pouco até do que o São Paulo está fazendo recentemente, né? Ele fez uma revolução lá no futebol do Marseille. Fez o Marseille chegar, se não me engano, a Champions. E questionou reforços e saiu. Então mostra o amor e ódio, né, da relação ali do Bielsa. Como que ele é um técnico que procura sempre a excelência. Quando não tem excelência, muitas vezes sai. Bielsa também foi para a Premier League, onde fez uma história. É um texto do nosso querido Globo Esporte. Marcelo Bielsa louco é demitido do Leeds após levar o time a 17 gols gols em 4 jogos. O clube anunciou que o time teve uma demissão após uma derrota de 4-0 para o Tottenham. Entretanto, com o Leeds, o Leeds terminou em 9º na temporada passada na Premier, após uma ausência de 16 anos. Mas a derrota no sábado fechou uma série de 4 anos do Bielsa. Foi uma decisão muito difícil, mas tivemos que tomar em meu mandato no Leeds, levando em conta todo o sucesso que o Marcelo teve com o clube. Com o Marcelo como treinador principal, fizemos 3 campanhas incríveis e em bons tempos voltamos à elite. Ele mudou a cultura do clube e trouxe a mentalidade vencedora para todos. No entanto, tenho que agir no interesse do clube e tudo mais. Então, basicamente, o André Raziani prometeu uma homenagem e tudo mais, mas, cara, você vai ver que não deu muito certo, tá? Vários jogadores do Leeds foram às redes sociais e lamentaram a saída do técnico. Um dos depoimentos mais emocionantes foi de Calvin Phillips, que passou a ser convocado para a seleção inglesa após Bielsa chegar lá. Obrigado, Marcelo, por tudo que você fez por mim. Você viu em mim algo que ninguém nunca tinha visto. Você me ajudou a crescer como jogador e, mais importante, como pessoa. Desejo de tudo de bom na sua próxima etapa. Muito obrigado, Bielsa. Vamos, Leeds. Caralho, né? Que é uma frase do Bielsa. Basicamente, cara, o que esse texto mostrou pra mim? O Bielsa fez uma lição tática. Fez um time que há 16 anos não vinha da segunda divisão pra primeira. E mais do que isso, fez o Leeds ficar em 9º lugar na Premier League. Um time que não subia há 16 anos. É como, cara, você pegar um time, sei lá, um Sampaio Correia, que é um time que praticamente não sobe, nem vou nem falar um Vitória. O Vitória teve na primeira divisão aqui no Brasil há mais tempo. E fazer esse time subir, e não só subir, ficar em 9º colocado. Esse foi o tamanho do feito do Marcelo Bielsa. Feito maravilhoso. É como se você pegasse hoje pensar num jogador aí, o Alê do América Mineiro, que é um cara que sacou a segunda divisão, subiu pra primeira, e o cara estivesse jogando tão bem na sua mão que o Tite olhasse pro Alê e falasse: seleção. Bielsa é um técnico que pega times que às vezes não são os maiores e faz eles alcançarem grandes patamares. Bielsa é um cara que faz jogadores que às vezes não são os maiores alcançarem grandes patamares. Por isso que Bielsa é um gênio. E pra quem perguntou, e o Leeds melhorou depois que o Bielsa saiu? Bom, eu trago pra vocês, né? O Leeds estava ali periquetando e tudo mais, né? Então eu vou mostrar pra vocês a posição do Leeds na Premier League de 2022. O Leeds, isso aqui é 2023, peraí, 21, 22. O Leeds terminou muito perto da zona de rebaixamento. Se eu não estou enganado, quando o Bielsa saiu, o Leeds estava exatamente na mesma posição. O que mostra que não era o treinador o problema. Era a falta de investimento para uma Premier League. O Leeds não entendeu isso e demitiu, né? Acabou perdendo um dos maiores profissionais de sua história. Mas, se vocês terem noção do tamanho do legado feito pelo Bielsa, o Chelsea aplica com perfeição. O Chelsea fez um 7-0 sobre o Norwich. E pensando em forma racional, o que decide o jogo não é mais o jogador que faz com a bola, é o que faz sem a bola. E se fala da pressão o tempo todo do Bielsa. Então, como o treinador, né, que é o Tuchel, lá no Chelsea, conseguiu ser vertical e botar o tempo todo os jogadores dele na cara do gol. Como ele aplicou justamente
uma questão feita pelo Bielsa. Primeiro, saída com 3 zagueiros. Segundo, 2 volantes próximos da bola. Terceiro, 2 alas bem abertos dando amplitude. Quarto, 3 atacantes posicionados entre a defesa e o meio de campo do ataque para pegar essa linha desprevenida. Rudiger, com a posse de bola, avança. Hudson não fica parado, gera apoio ao companheiro. Dá passos curtos, agora a gente já está entrando para tática, né? Afinal, mesmo tem 10 verticais de jogar com a bola. O que muda é a intenção do time fazer com a bola. Rudiger toca para Kovacic. Hudson não precisa mais dar apoio. Faz ele ficar parado? Não. Faz ele se movimentar. Se aproximar, ele acaba levando uma bola no ala e cria um espaço entre o zagueiro e o lateral. Ficam vendo acontecer isso aqui, tá? É esse espaço que ele irá atacar, mudando o posicionamento do corpo quando o passe é feito. Não apenas ele, James Reese, se não me engano, James é o nome dele, que teoricamente não tem nada a ver com o lance, também se movimenta para o ataque para criar espaço na posse do ala oposto. E Havertz, que estava à frente, é quem dá apoio. Ninguém fica parado em questão de segundos. Jogadores com a bola no Chelsea tem 3 opções para fazer o que gera o gol. Então se liga, o pessoal atacando do lado oposto, Reese, o Hudson criando o espaço que ele criou, o Havertz se aproximando para criar a bola, e ó, as 3 opções do Chelsea aqui aparecendo. Mesma coisa no terceiro gol. A bola está num lado e o Norwich, que nenhum movimento ofereceu e resistência defendeu mal, tem 3 zagueiros montados na área. Não há espaço para a bola ser tocada, mas ainda assim Hudson e Reece se movimentam nas pontas, o outro em direção ao espaço nas costas do próprio ala, como eles se movimentaram. Logo, o passe é feito, o Chelsea tem 3 jogadores na área e condição para finalizar. Tá ligado? Então, pra você se movimentar sem a bola, você exige confiança. É preciso ter muita confiança pra você fazer isso. Nem é mais tática, é psicologia. O ego diz que é melhor ficar parado e tentar algo como ferramenta, a bola. Por isso, naqueles confrontos duros, com retrancas, muitas vezes o jogador arrisca chute de longa distância ao invés de tocar para o companheiro. Confiança e persistência são muito estimulados. O papel do técnico é colocar esse tipo de comportamento em seus jogadores. Ou seja, um cara que é apreciado pelo Guardiola, que é táticas utilizadas pelo Tuchel, é uma grande inspiração até hoje na Inglaterra, mesmo anos depois dele ter saído de lá. O Bielsa, a gente pode falar, né, nas palavras do Bielsa, como que a base é importante. Ele fala bastante de como que ganhar é importante, é claro, mas ele demonstra mais apego de como fazer. Então é uma papo de como o São Paulo falava, né, que você vem para ver um espetáculo e não só a vitória. E aqui, o que eu quero pegar nesse texto é a parte que ele fala da base, cara. Aqui, ó. Para aqueles que em algum momento estiveram perto do Argentina durante sua carreira, em 1992, que é uma equipe de base, Bielsa é continuamente conhecido pela precisão e dedicação nos mínimos detalhes. Isso somado ao exercício de humildade e profissionalismo. Nem precisa ser trabalhado com ele. Também inspira gente que de longe identificou o modelo na Argentina. Toda essa tarefa... Isso aqui é o que eu queria falar. No Atlas do México, esse homem simplesmente fez uma coisa maravilhosa. Ele chegou a ter 500 exercícios diferentes, que dava a possibilidade de melhorar os jogadores em diversas situações do jogo. Na segunda temporada no Leeds, ele se juntou à comissão de Marcelo, no time principal. Apesar de ter sido mantido a responsabilidade com o Sub-23, ele queria que a base jogasse e trabalhasse de forma parecida mais possível com o time principal. Ele coordenava o elenco e fazia treinos dirigindo o time. Acumulou funções entre a base e o profissional na segunda temporada do Leeds. Basicamente, o texto vai mostrar como que o Bielsa, cara, ele... nas categorias de base, decidimos o esquema tático de acordo com os jogadores que tinham à disposição. Se tivéssemos 2 pontas, encontrávamos uma forma de jogar com ambos. Ou seja, o Bielsa simplesmente valorizava os talentos da base ao máximo e fazia com que a base jogasse de um modelo parecido com o profissional, para quando subisse já tivesse tudo... Essa questão já acordada é uma questão de tática do Bielsa, de filosofia do Bielsa. Além disso, eu pego essas imagens. Isso aqui é um treino de Marcelo Bielsa no Leeds. E o narrador vai falando como que ele cria um treinamento espartano. Uma frase que o Bielsa fala muito é: treino é jogo. E as imagens mostram os jogadores, cara, eles quase se quebram, velho. É uma pressão ensandecida no treino. Olha isso. Tem que chegar. Chegou o robô, continua. Agora o outro vai fazer a pressão. Robô. É sem pausa. É intensidade. É o murder ball, como chamado. Seria justamente o que o Bielsa faz para atacar e para pressionar os times adversários. E bom, agora vamos falar da parte tática.
Vai ser rápida, tá? Não vai ser um vídeo especificado na parte tática, infelizmente. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês de forma bem sucinta como que o Bielsa ele costuma jogar, tá bom? E como que eu acho que isso pode combinar até às vezes com o Santos, com outros times. E o esquema tático do Bielsa, porque isso é uma coisa importante, beleza? Então vamos lá, vamos tentar pegar isso aqui. Eu vou tirar os jogadores que é mais rápido do que ficar excluindo todos. Então deixa eu já colocar no nosso campinho aqui, eu não vou excluir eles também porque já tem que fazer um vídeo do Santos e aí, né? Mais fácil. Bom, vamos lá. Bielsa joga com goleiro, obviamente. 2 zagueiros, né? 2 laterais. Mas não era no 3, calma. 2 volantes. 1 meia. 3 atacantes. O Toque tá pedindo pra eu corrigir algumas coisas aqui, desculpa gente. Né? Porque é complicado, né? O 2 aqui, pelo menos vamos fazer o clássico. Não vou nem fazer o do Santos, vou fazer o clássico. Pronto, agora sim. E bom, isso aqui é a tática de Marcelo Bielsa. Rex, tá normal, né? Beleza. Tá, mas vocês têm que entender uma coisa que é bem importante sobre o Bielsa. Bielsa é um treinador que não se prende ao posicionamento do rival, tá? O Bielsa não vai ser o cara que vai se prender, vai mandar os jogadores manterem a posição deles exatamente em campo. O Bielsa é um cara que preza pela movimentação do time o tempo todo dentro de campo. Então vamos lá. Como o Bielsa ataca? Antes para não me perguntar. Agora a gente vai falar linha de 3. Então, de fato, vai ser isso aqui. O Bielsa pode fazer algumas questões de saída de bola, tá? E aí entra naquele 3-1-3-3. Vocês vão entender agora. Vamos lá. O que é o 3-1-3-3? Uma linha de 3. Pode ser que você use um dos pontos. Se eu subir esse cara aqui pela lateral, vai deixar o outro aqui parado. Ou pode descer o 8 aqui, ficar esse cara aqui. Ou o primeiro volante, completar essa linha. Pode ser, tá? Vai ter uma linha de 3. Um outro vai ficar aqui. Os 3 vão abrir aqui. O que vai ter aqui? Esse cara é o pivote. É o pivote. O que é o pivote? Ou engate, também se preferir. É um cara que vai descer aqui, ó, na linha, pegar a bola e sair tabelando. Ou ser só uma opção. Então vamos pensar que o time do rival tá atacando aqui, tá dominando aqui, beleza? Tá vindo pra cima. O que o pivote vai fazer? A bola tá aqui com o nosso zagueiro. O pivote vai ser uma opção de passe. Ah, vai marcar um pivote. Beleza. Libera aqui pro 2 ou pro 3. O importante é o seguinte, o pivote tem que garantir que a linha defensiva tenha pra quem tocar. Tá? Então, a posição do pivote é apresentar. Você apresentou, vem alguém marcar. Beleza, esse alguém que ele marcou, esse alguém que veio marcar o pivote, ele vai deixar alguém livre para receber o passe. Vamos falar que quem recebeu o passe, ó. O time do Bielsa já vai ter atacado. O 8 subiu, o 7 subiu, o 11 subiu. Eles vão ficar entre a linha de zaga e a linha de meio de campo. Aqui. O 6 já vai pensar em subir para dar profundidade. O 2 vai pensar em subir para dar profundidade. Mas beleza, chegou pro 2 a bola. O 11 tá vindo aqui marcar. O pivote vai de novo aparecer. Passou. E ele pode passar para um cara que o Bielsa gosta muito de utilizar, que é o pivô. Então tem um pivote, que é o cara que vem lá de trás pegar a bola e levar ao ataque. E tem o pivô. O pivô, muitas vezes é o camisa 9. O Bielsa geralmente gosta de 9 forte. E não precisa nem ter tanta técnica, foi original o 9 dele. Mas forte e geralmente alto. Não é tanta categoria do Marcos Leonardo, por exemplo, ó, que ponto interessante. Mas pra fazer um papel que o Marcos Leonardo faz muito bem, o pivô. Então o pivô tocaria aqui pro nosso querido pivô, vamos fingir com o Marcos Leonardo. O Marcos libera rapidinho pra um dos 2 pontas, pra eles infiltrarem na linha. Ou, vamos falar porque geralmente as zagas dos times vão jogar mais fechadas, abre lá pro ala abrir a jogada. Só que deu amplitude, o outro ala tá precisando nas costas da zaga. E se essa zaga vier pra cá, daí pra marcar o 10 e o 9, o 7 também vai aparecer nas costas da zaga e fechar pro gol. Então, o Bielsa é um cara que ataca pensando em maioridade numérica, tá? Ele geralmente usa um pivote para tirar a bola da zaga, levar ao ataque, usar um pivô. O pivô vai abrir a jogada para um dos lados, geralmente, ou para os pontas, que vão gerar a jogada lá na frente. Pode ser que o pivote seja de camisa 10 também? Pode ser que o pivô seja de camisa 10 também? Pode ser que o pivote seja de camisa 10? Pode ser também. Por que a gente fala que é 3-3-1-3 ou 3-3-1-3? Porque 3 zagueiros, né, que na verdade são 3 zagueiros, é um que desce pra zaga. Um pivote, que vai levar a bola
né? Então, 3, 3, 3. Aí vão ter 3 nessa linha, que são os alas e o outro meia que sobrou. Os 3 atacantes. 3, 1, 3, 3. Ou pode ser que sejam os 3 zagueiros, o volante mais alas, o pivote aqui na frente e os 3 atacantes. 3, 3, 1, 3. Esse é o 3, 3, 1, 3 ou 3, 1, 3, 3 do Marcelo Bielsa. Outro ponto importante do Marcelo Bielsa. Os jogadores não têm posição fixa. Então vamos falar que, mano, beleza, o time tá atacando pra cá. Primeiro ponto importante, vamos falar que todo time rival veio pra cá. Todo mundo. E a bola tá aqui. E aí tem esses 3 homens livres aqui do rival. E só 2 atacantes. O que esse camisa 2 ou 8 aqui vão fazer? Vamos falar com o 2, o lateral. O jogador tá aqui, ó. O time dele tá subindo. O 2, ele vai se posicionar aqui. Como volante, nem como lateral. Por que como volante? Porque se o time perder e tentar uma jogada rápida aqui, para atacante de referência talvez, vai. E aqui vamos falar que o 8 já tá marcando. Para atacante de referência, já tem um volante que na verdade é o lateral roubando a bola. E se essa jogada subir? O volante, o lateral vira a ponta. E se essa jogada foi pro meio e o ponta estiver mais aberto, o lateral vira atacante. Mas se a jogada estiver voltando e os atacantes, né, porque o time é muito pressiona a bola, todos tiverem subido porque eles estão com a maioria numérica aqui, então os zagueiros, a linha inteira deslocou. O lateral vira outro zagueiro e o ponta pode descer para virar lateral. Então o lateral vira o zagueiro. Mas e se não pressiona, ele estiver pressionando o 5 vai vindo para a esquerda, ele rouba a bola aqui e pega a bola aqui. O lateral direito virou o lateral esquerdo, não tem problema. Alguém vai vir aqui, ó, pra refazer a posição dele. O que importa é, nenhum jogador é tão fixo essa posição que ele não possa ir para outra ponta do campo para fazer outra posição e continuar a marcação-pressão. Isso é Marcelo Bielsa. Essa loucura do Marcelo Bielsa. É uma tática que não é presa a padrões, mas é presa a compromisso de recuperar a bola o tempo todo, de fazer pressão o tempo todo, de amassar o adversário o tempo todo e de ser objetivo o tempo todo. O Bielsa não é o cara que vai pegar a bola, ele é ofensivo, mas ele não vai pegar a bola e ficar aqui, ó, juntando 5, 6 jogadores, tocando. Não, ele pega a bola uma vez, tá fechado o adversário, ele inverte. Beleza, inverteu. Aí beleza, tá com o apoio aqui, tá tentando a jogada aqui, mas também tá muito interrompido, tem muita gente, não tá dando pra passar, e agora inverte de novo. Inverteu 2 vezes, o time vai pra cima. O time vai tentar se enfiar. O time vai meter. Por quê? É um time que não fica rodando tanta bola. É muito mais objetivo. E pra fechar o ponto do Bielsa, além de ser mais objetivo, além dessa mudança de posição, além de jogadores ficarem presos, além de ter o pivote, além de tudo isso, o Bielsa, se roubar a bola na pressão, ele vai meter a jogada o mais rápido e mais veloz possível. Tá bom? Eu queria mostrar mais isso em jogo, né? Infelizmente não tive tempo de fazer isso, já tô atrasado agora que eu tenho dentistas 3. Mas eu deixo aqui essa análise, mesmo que rápida, pra vocês, sobre os treinos e a loucura de Marcelo Bielsa. Tá bom? Links estarão aqui embaixo, vai ter link do Futur, vai ter link da categoria, então poder estudar muito mais sobre o Bielsa do que eu apresentei aqui em vídeo. Agradeço a todo mundo que mandou alguma opinião, muito obrigado, e agora eu